Teste. Então, aqui no Nikkei, cara, aqui no Nikkei o que aconteceu? Eu tava vendo, eu cheguei mais ou menos nessa barra aqui. Eu tava vendo esse movimento para baixo, só que eu não tava tão focado no M2. Se eu tivesse focado no M2, eu veria maior probabilidade nesse movimento aqui, nesse movimento de baixa, que foi basicamente um movimento de baixa para buscar esse clímax aqui que teve de alta, que deu início desse movimento, que depois deu pullback e depois reverteu. Eu gosto muito de fazer a reversão em V na primeira tentativa de formar consolidação. Quando vai para cima e começa a tentar formar o V para formar uma consolidação, eu gosto desse tipo de trade. Aqui eu teria entrado mais ou menos aqui para buscar aqui esse pavio aqui, e o segundo alvo seria a abertura, só que geralmente eu coloco um pouco antes, seria mais ou menos aqui que eu cairia fora. Seria um scalp, o stop eu colocaria mais ou menos aqui em cima ou no topo de tudo. Vai depender de como eu vou usar o stop, se eu usar um stop catástrofe acima disso, se eu for usar um stop curto é mais ou menos esses dois pavis aqui. Agora, por que não tem nenhuma seta aqui no meu gráfico? Porque eu olhei o H1. E no H1, quando estava mais ou menos aqui, no H1, esse ponto, ele estava mais ou menos aqui. Já tinha voltado para dentro desse 2BR, já tinha voltado para dentro dessa consolidação que foi daqui até mais ou menos o início da tela aqui no dia anterior, então já tinha voltado para dentro de uma consolidação. E eu não gosto nem um pouco de operar consolidação. Não que o ciclo de consolidação seja algo ruim para se operar. Eu já operei no passado de consolidação. Só que o ciclo de consolidação com o meu sistema de hoje, que é um sistema que busca direcional, busca scalp de momento geralmente, ou scalp de revertido em V ou scalp de direcional após continuidade de rompimento, quando está em micro canal estreito e primeira transição de canal estreito para canal amplo, geralmente eu não me dou bem com consolidação nesse tipo de estruturação. Eu já operei no passado consolidação com stop catástrofe e com escalada contra. Eu sei fazer escalada contra, só que hoje eu faço mais escalada a favor do que escalada contra. E com o stop que eu estou usando atualmente nesse período aqui, é um stop muito menor do que o stop catástrofe que eu já usei um dia. Então a estruturação disso daqui ela é um pouco diferente da estruturação de stop catástrofe para a consolidação. Então é bem mais difícil de operar com essa estruturação aqui do que eu operei no passado consolidações. Então eu prefiro evitar. A minha estruturação, se vocês forem ver aqui pelo gráfico, tá vendo que tem momentum take, momentum stop? Trend take, trend stop? Então, se eu usar o atalho do mouse e esse gráfico tiver... O gráfico que tiver azul aqui é o gráfico que eu estou selecionado. Se eu usar o atalho do mouse para comprar ou o atalho do mouse para vender, ele vai usar isso daqui de proporção de alvo stop. E essa proporção de alvo stop ela varia conforme a volatilidade ou conforme o tamanho do ativo. Então é algo muito bom e muito favorável para mim. Eu opero muito volatilidade. No caso do sisteminha, o que eu venho testado e que vem dando certo para mim é momentum, que eu escalo através de formação de barra, momento que eu espero barra fechar na M2 ou na M5, e tendência. Tendência geralmente eu alongo um pouco mais, mas se o sistema inteiro reduzir drasticamente a probabilidade, eu gerencio curto o tendência também e não deixo alongar. Se cair a probabilidade, eu gerencio tudo. Que nem aconteceu ontem no Hang Seng, só que eu não gravei ontem. A partir da semana que vem, eu não digo essa semana porque amanhã é sexta e eu só estou operando Nikkei e Hang Seng, então como eu só estou operando esses dois ativos, esses ativos vão da noite de domingo até a noite de quinta e a virada para a madrugada. Então o Hang Seng seria 11, começa 10h15, só que eu começo a operar só às 11. Hang Seng seria de 11 da noite de quinta até 1 da manhã de sexta.
E aí, esse é o melhor horário para mim, pro Hang Seng. A segunda janela do Hang Seng também é muito boa, mas é uma janela que é um horário que eu já estou mais cansado, porque eu já operei 4 horas somando Nikkei mais Hang Seng, então eu já estou mais cansado, não estou tão atento assim. Essa situação que está se formando aqui está aumentando a probabilidade para testar essa abertura, esse fechamento aqui no caso. O que é muito bom, testar aqui até o fechamento. Só que como já fez um pullback mais profundo, eu não acho a probabilidade tão alta assim para eu fazer um scalp. Eu prefiro evitar. Eu prefiro evitar esse tipo de situação. Agora, aqui, essa barra aqui de clímax que deu start no movimento, buscar a abertura dela é algo muito bom para mim. Só que a condição do H1 não me permitiu fazer, apesar do M15 e do M2 deixar eu fazer esse tipo de condição. O gráfico maior tá me travando, então pelo gráfico maior tá me travando, eu decidi não fazer. A maioria dos meus trades está sendo o seguinte. Vamos lá para o Hang Seng, porque já deu horário. Tá, Hang Seng. A maioria dos meus trades estão sendo o seguinte. Ele dá uma barra de fechamento que dá a ignição do movimento, geralmente no M15, no M30. Aí o M15 e o M30 ele vira um canal, um rompimento com continuidade. O M5, os 5 minutos, ele vira um canal straight ou microcanal. E a partir daí eu estruturo minhas entradas. Essa estruturação de entrada de microcanal, a primeira inversão do microcanal, a primeira tentativa de contra o microcanal, geralmente tem alta probabilidade de você fazer um scalp contra a reversão e buscar alvos mais acima. Daí tem duas maneiras de operar essa primeira reversão do microcanal. A primeira é você fazer um scalp até no caso da alta, até o fechamento mais alto. Fechamento, tá? Não é máxima. Fechamento é mais provável do que máxima e mínima. Buscar fechamentos em scalp é muito mais provável tu conseguir um scalp bem sucedido do que tu buscar máxima e mínima. É algo que eu aprendi testando nos backtests e na prática e tal. É o que eu geralmente busco. Até porque eu tive um background de consolidação, e consolidação geralmente é o ponto mais testado primeiro, antes de fazer um teste maior. E geralmente o teste primário, ele te dá a chance de reentrada na consolidação. Para direcional, ele te dá a chance de reentrada, só que depois do ponto. Para esse tipo de entrada, que eu busco primeira reversão, geralmente eu uso um alvo mais longo do que o fechamento mais alto no caso da alta. Mas em alguns casos que o movimento não está tão forte, eu busco sim um alvo mais curto, sendo um fechamento mais alto. Aqui sim, quando eu digo alvo mais curto, talvez o fechamento mais alto esteja a 100 pontos, enquanto o alvo acima esteja a 150, 200. Então não é assim tão absurdo acima. Então é algo gerenciável sim. Da maneira que eu opero hoje, eu posso usar duas maneiras. Eu posso usar um stop estruturado, que é o stop que eu estou usando agora, que eu peguei esse stop com base no meu histórico de dados, que foi de acordo com o meu main map do histórico de dados, ou eu posso usar um stop catástrofe. O stop catástrofe, ele tem uma dificuldade de você operar inicialmente, que é onde estopar e onde aliviar a mão se você escala bastante a favor ou contra. Onde aliviar a mão se estiver errado, onde estopar tudo se estiver errado, para não atingir o stop catástrofe. Tem isso de dificuldade. Para o stop ajustado, tem também a questão de aliviar a mão? Tem, só que geralmente eu prefiro tomar um stop ajustado do que aliviar a mão no meio do caminho e fazer reentrada, porque vai estar bem próximo. Onde eu vou estar aliviando a mão vai estar bem próximo da onde eu estoparia, então eu prefiro simplesmente estopar. Com esse stop ajustado que eu tô desde o início dessa semana, eu tô uns 5, 6 dias com esse stop ajustado, e pelo que eu vi esses dias, é algo que eu gostei muito
Gostei muito de como está esse stop estruturado aqui. E é algo que aumentou drasticamente meu lucro. Apesar de eu diminuir um pouco o tamanho da conta e diminuir pela metade a porcentagem de risco por entrada, o meu lucro aumentou. Olha só que interessante. É algo que eu não esperava que fosse aumentar tanto o meu lucro assim. Agora aqui, eu tinha estipulado que eu iria testar esse stop mais curto por 2 semanas, só que por como eu me adaptei, eu vou levar ele até 2 meses para buscar os dados que eu preciso, para aí, a partir desses dados, buscar uma porcentagem de risco maior. Aí essa porcentagem de risco maior eu vou levar até o final do ano, para ano que vem aumentar o capital da conta. Isso é o que eu tenho planejado, mas a gente sabe que nem tudo na vida sai como planejado, algumas coisas divergem no meio do caminho. Então, por agora vai ser esse risco ajustado. Eu vou usar o risco ajustado por bastante tempo. Depois que eu usar esse risco ajustado, buscar dados para ver até onde eu posso aumentar de porcentagem de risco. Atualmente eu tô operando com um risco muito baixo em porcentagem. Quando eu estava com risco catástrofe, eu estava operando com 0,50%, que é um risco muito baixo para stop catástrofe. E eu estava pensando em aumentar até 20, 25% na posição toda, não por entrada, na posição toda. E como eu estou agora com o risco ajustado, eu estou com um pouco a menos de capital do que eu estava antes, mas é o capital mínimo para eu poder operar esse tipo de estruturação. E eu estou arriscando 0,25%, que é metade do que estava antes. E eu estou obtendo mais lucro aqui do que o que eu estava obtendo antes, nos dias que eu conseguia escalar um pouco para frente. A quantidade de escalada que eu estou fazendo com esse risco ajustado está um pouco menor do que a quantidade que eu escalava antes. Então, se eu for ver o risco sequencial na hora de eu fazer o ajuste, eu vou diminuir esse risco sequencial. O risco sequencial eu vou aumentar um pouco a porcentagem de risco porque eu estou escalando menos. Então isso acaba sendo um ponto importante para mim. Porque no risco catástrofe, geralmente o meu stop era um stop de metade do stop, um pouco menos, e um stop cheio a cada 2 meses, mais ou menos. Era um stop maior e um stop cheio a cada 2 meses. Então era um stop mais espaçado. Só que me permitia gerenciar contra e gerenciar a favor. O com stop ajustado agora me permite mais gerenciar a favor do que contra. Dá para eu gerenciar contra? Dá, só que o stop não me permite fazer um gerenciamento tão bom contra, então eu prefiro só escalar a favor. Com esse tipo de escalada a favor, eu consigo aumentar drasticamente o lucro, só que eu aumento drasticamente também o meu risco. Só que o meu risco, assim, com o que está na conta, vou dar exemplo de valores, tá? Se eu arrisco $10 na posição inteira, eu estou buscando $1, $1,50, entendeu? Na posição inteira. Não quer dizer que a primeira entrada vai ser os $10, não. A primeira entrada é $1, a segunda entrada eu vou estar com $1,20, a terceira entrada eu vou estar com $1,35, $1,40. Vai aumentando conforme eu vou escalando a favor. Mas geralmente é o seguinte: para tendência eu só faço uma entrada, para momento eu faço 4 a 5 entradas, para momento através de formação de barra. Para momento fechamento de barra eu faço até duas entradas, aí no caso 1, 2, mais 5. Só que na formação de barra eu consegui, na última estruturação que eu fiz, eu consegui fazer 4 entradas. Enquanto no fechamento de barra, que é o momento, eu fiz 2 e na tendência eu fiz 1. Então eu tava com 7, eu tava com 7 lotes. Com 7 lotes, meu risco tava coisa de $5, $4,50. Eu tô com um risco bem baixo financeiramente. Mas assim, é um período de adaptação meu, eu tô me adaptando desde o início do ano. No início do ano eu fiz alguns acertos no início do ano, só que pela porcentagem de capital que eu estava arriscando no início do ano e pelo financeiro que eu estava arriscando, tudo que tinha. Não era
tudo que tinha na conta por trade a trade. Não. Era uma porcentagem do que tinha na conta. Mas tudo que tinha na conta para day trade estava na conta no momento e o risco estava de 2, 3%. E eu arriscava até 6% mais ou menos. Então estava me dando muito medo de fazer a entrada. E esse medo estava me travando de muito trade. Então eu tive que fazer reajustes. Aí no quarto mês do ano eu fiz um reajuste e reduzi capital lá. Reduzi o quanto de capital estava na conta para eu operar. Reduzi porcentagem de risco. E eu vi que era algo promissor, só que eu tive que reduzir mais ainda o risco, porque eu ainda estava tendo medo de algumas coisas e não estava estruturando tão bem algumas coisas. Eu reduzi o risco para $300, estava bem mais que isso na conta. Eu fiquei os últimos 2 meses eu fiquei testando com esses $300, agora está com 200. E atualmente está com $200 e 85. Eu fiz 85 cents nessa semana. Com relação à estruturação de capital, cara, se eu fosse contar o quanto dá para eu usar de capital para operar 001, eu precisaria de $125 mais ou menos. Só que eu não gosto de trabalhar no limite do 001. Eu gosto que o lote mínimo que está me dando numa volatilidade razoável seja 002. Porque eu tenho conforto que se a volatilidade aumenta um pouco, eu não ficar sem operar aquela volatilidade um pouco maior. Eu prefiro isso. Mas assim, se eu tava pensando com risco catástrofe aumentar de 0,50 para 2,90, 2,8 na entrada de formação de barra, em aumentar meu risco bastante, mas em aumentar drasticamente o meu lucro. Com o que eu venho vendo nessa estruturação com risco mais baixo, eu vejo que hoje eu estou com 0,25%, mas eu creio que eu consigo aumentar até 1,50%, sem muita dificuldade. Se eu aumento a formação de barra para 1,50, eu vou estar aumentando em 3 vezes, eu vou estar aumentando em 6 vezes meu risco. Mas não vai ser algo extremamente absurdo, é algo que eu já fiz no passado de usar um risco de 1,50. Só que é 1,50 por entrada, então eu vou estar arriscando no total, eu vou estar arriscando coisa de 6 a 8% no total, porque eu geralmente faço 4, 5 entradas. Pela última escrituração que eu fiz, eu consigo fazer 4 entradas tranquilamente por formação de barra. E por momentum, que é fechamento de barra, eu consigo fazer 2. Num dia que é razoável lá. Um dia que seja razoável para mim. No dia que eu vejo que está mais favorável, talvez eu consiga escalar um pouco mais. Só que como eu estou usando um alvo curto de 1,25 volatilidades para a formação de barra, talvez não tenha um alvo muito distante. A probabilidade aumenta drasticamente, sim, mas não tem um alvo muito distante a ponto de eu simplesmente falar, olha, eu aumento o risco aqui, ao invés de usar 4 lotes, vou usar 6, e aumento o risco aqui para aumentar meu lucro. Só que a probabilidade aumenta drasticamente quanto mais próximo do alvo tá. Só que o lucro reduz também, e o lucro reduz em pontos, não necessariamente reduz em financeiro, porque você pode escalar com um lote maior e tal, mas eu escalo com o mesmo lote geralmente. Só que o financeiro do stop, o stop está cada vez mais longe. Então você tem menos alvo para buscar e cada vez maior a distância entre o stop, só que a sua probabilidade aumenta drasticamente. Então, a maioria das vezes que eu ganhei mais dinheiro foram que a probabilidade aumentou drasticamente para o meu lado, independente de eu ter aumentado um pouco o meu financeiro de stop. Porque se a probabilidade que eu considerei inicialmente no primeiro trade ser de 65%, e agora antes estava a 200 pontos do meu alvo, agora está a 50%, pô, se antes eu considerei que estava 65%, agora talvez esteja 80%. É muito mais provável eu entrar agora buscando 50 pontos, arriscando lá 500 e
550? Inicialmente eu arrisquei 400 pontos. Agora está 50 pontos de distância. Com 50 pontos de distância, meu stop está a 550 pontos de distância. Só que agora é muito mais provável eu pegar os 50 e colocar o dinheiro dos 50 no bolso do que estopar os 550 pontos que eu entrei inicialmente nessa escalada. Então essa maneira de estruturar foi uma maneira que eu adaptei de algo que eu fazia no passado. Só que eu fazia no passado algo de estruturação contra a consolidação. Essa estruturação de estruturar um trade a favor, ela veio de algo que eu li no livro do Al Brooks, o livro Tendência do Al Brooks, que diz que se você perdeu a primeira entrada e você ficaria com metade do lote para levar até o alvo, se você entrar agora com o lote que você ficaria e aceitar aquele risco do ponto inicial, onde seria a primeira entrada, você está com maior probabilidade do que você estava antes e você está com o mesmo lote que você ficaria. Então, essa questão de quanto mais próximo do alvo tá, maior a probabilidade daquilo dar certo, foi algo que veio da minha trajetória, mas eu fui aos poucos adaptando aquilo que eu fazia. A escalada a favor, cara, a escalada a favor é algo que eu coloquei há pouco tempo. Essa questão da escalada a favor deve fazer uns 5 meses, 6 meses que eu coloquei no meu sistema. E é o que vem dando muito certo e é algo muito promissor para mim. Assim, hoje eu vejo que eu prefiro fazer escalada a favor, porque as entradas que eu faço, 2 entradas, geralmente uma de momento e uma de formação de barra, elas não dão tanto lucro quanto as entradas que eu faço 4, 5 entradas de formação de barra. Só que as entradas que dão 2 entradas só, elas são menos prováveis de dar certo do que as que eu fiz as 5 entradas, 6 entradas, mais entradas, entendeu? Então, conforme a probabilidade aumenta a meu favor, seja porque continuou indo a favor, ou seja porque fechou uma barra que aumenta a probabilidade daquele trade, ela aumentou drasticamente a minha probabilidade do trade dar certo. Então eu vou lá e vou aumentando gradativamente o risco também. E isso, eu ter adicionado isso ao meu sistema, me deu uma expectativa positiva de ano que vem começar a tirar algo daqui. E eu não tinha essa expectativa no passado, operando risco catástrofe em consolidação. E apesar de eu ter perdido muito com o meu robô do ano passado, ele me mostrou alguns pontos que, se eu buscar manualmente ou se eu buscar em robô no futuro, eu consigo fazer um dinheiro considerável daqui do day trade. E era algo que eu não levava tão a sério o day trade, porque eu não via como isso sendo um futuro plausível para mim, um futuro que eu conseguisse tirar algo daqui, com base naquele conhecimento que eu tinha. Mas assim, o ativo do HK, cara, o HK, ele fez essa barra aqui muito boa, fez um pavio considerável, mas assim, esse pavio considerável, a próxima barra ganhou o pavio, então eu desconsidero ter tido esse pavio. Assim, se uma barra deixou um pavio razoável e a próxima barra após ela ganhou o pavio e fechou abaixo, eu desconsidero que teve o pavio anterior. E eu já entraria no fechamento dessa daqui. Só que como aqui no M2 não teve a força para a retomada, e onde fechou no M2 foi antes do pavio dessa barra aqui, eu já desconsidero o ganho de pavio dessa daqui, porque o ganho que teve de fato, aqui foi antes. Então aqui tem menos pressão a favor do que aqui demonstra. Só que no M2, olha como que tá a descida no M2 aqui. Não tá legal essa descida no M2. Assim, como teve essa barra aqui no M15, isso aqui eu consideraria uma entrada, se não tivesse esse pavio todo. Essa barra aqui ganhou o pavio, aqui daria para fazer uma entrada, só que olhando o H1, não tem alvo nenhum próximo de mim aqui. O próximo alvo do H1 é aqui embaixo. E para eu buscar aqui embaixo, eu preciso de uma aceleração. Como não mostrou aceleração aqui, após essa barra, e aqui não demonstrou força,
eu não considero uma entrada para buscar até lá embaixo. Inclusive, de como está se formando agora, eu não creio que na próxima 1 hora chegue a aumentar a pressão. Talvez aumente pressão contra e venha algo possível para um reteste disso daqui. Dessa mínima aqui. Aí seria um reteste daqui até aquela mínima que dá 80 pontos, 81 pontos mais ou menos, 80,60. Se acelerar daqui até aqui para buscar essa mínima aqui, é um scalp considerável, é um scalp razoável, só que não é o tipo de scalp que eu gosto de fazer, então não vou fazer esse tipo de scalp. Tem muita coisa que eu sei que é possível, é razoável de fazer, é possível de fazer, dá para gerenciar de tal maneira, só que da maneira que eu me adaptei a fazer hoje, tem muita coisa que eu descarto de fazer porque não se alinha com aquilo que eu me adaptei mais a fazer. Hoje, o que eu me adapto mais a fazer é rompimento com continuidade, microcanal, canal estreito e primeira transição para canal amplo. Qual que é a primeira transição para canal amplo? Quando o canal estreito dá pullback mais profundo de 25%, 35%, não chega nos 50% e volta a retomar. Só que essa transição, ela não é para buscar um alvo projetado, que nem o pessoal fala de retração de fibra e tal. Essa transição é para buscar o fechamento mais alto no caso da alta. Olha, ela foi aqui, retraiu 25%, retestou o fechamento mais alto e consolidou. E fica consolidado. O meu reteste, a minha transição de canal amplo é para reteste de topo. Depois o reteste de topo pode consolidar, pode virar canal, tanto faz. Mas eu não opero a partir daí, eu opero na primeira transição, que é onde eu vejo que tem maior probabilidade para o meu sistema e para aquilo que eu faço. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque não tenho expectativa nenhuma disso daqui virar um trade considerável para mim. Eu vou fechar o vídeo, vou iniciar novamente a gravação, para caso dê algo, mas esse vídeo aqui eu vou postar para ver se está tudo certo com a gravação e tudo mais.